Olá, criança do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é a professora Maria Lima. Nós vamos dar continuidade no nosso assunto de geografia. Você vai pegar o seu sistema e você vai abrir na página 35, tá? Pegue lá o seu sistema. A gente vai dar continuidade na nossa aula, tá? Então é só. Então a gente vai conhecer agora um pouco sobre matérias-primas para as indústrias. Na aula anterior nós falamos sobre a agricultura, né, a pecuária e sobre o extrativismo, né? E hoje nós vamos falar sobre matérias-primas para as indústrias, né? E o que são matérias-primas, né? O que é matéria-prima? É um produto natural ou transformado, usado como base no processo produtivo das indústrias. Além das matérias-primas naturais, existem as matérias-primas transformadas, ou seja, aquelas utilizadas não mais em seu estado natural, mas já industrializados, que é modificado. Então, a indústria, ela necessita de diferentes matérias-primas para a fabricação de diversos produtos que consumimos no nosso dia a dia, né? Então, olha só, consumimos nós para um biquíni, nós consumimos em nosso dia a dia aqui, ó, como roupas, calçados, eletrodomésticos e alimentos. Essas matérias-primas são classificadas em três tipos, de acordo com a origem. Qual é a origem? Animal. E quais são esses da origem animal? O que nós consumimos dele? O leite, a carne e o couro, tá? O leite, a carne e o couro. E o vegetal? O que nós consumimos do vegetal? A fruta, o trigo, a soja, a madeira, né? E o mineral? A areia, né? Para a construção de casa, olha, areia, sal, minério, ferro, cobre, o ouro, né? E etc. Na tem mais, né? Vamos conhecer agora alguns exemplos. Aqui nós temos três imagens, né? Na primeira imagem, que é essa aqui, ela está mostrando o quê? Uma indústria de quê? De calçados, né? Como você pode observar, uma indústria de calçados. Elas fabricam o calçado para depois vender. Elas pegam o calçado, fazem calçado de couro, aí ela vai usar o quê? Qual a origem? Ela vai usar o quê? A origem o quê? Animal. Essa bem aqui, ó. A origem animal. Por quê? Porque ela vai usar o quê? O couro, que tá bem aqui, ó. Couro. Ela fabrica o quê? Calçado, cinto, chapéu, né? Nessa outra imagem que você pode observar, nós temos o quê? Indústria de papel e celulose. Lembra daquela madeira, árvore que a tia falou na aula anterior, né? Que tira aquela celulose lá daquela mangueira para fazer borracha e para fazer pneu, lembra? Pois é, essa indústria, ela é uma indústria de papel e celulose, né? Nessa outra imagem, que é a imagem C, essa aqui é a imagem C, é uma indústria de sal, né? Uma indústria de sal, né? Olha só, na imagem A, apresenta uma indústria de calçados, não é isso? Que tem como matéria-prima o couro. Na imagem B, podemos observar uma indústria de papel e celulose, cuja matéria-prima é a madeira. Já a imagem C apresenta uma indústria de sal, que tem como matéria-prima o sal minério, né? Que é o sal marinho, aliás, o sal marinho. Tudo bem? Aí você vai ver aí embaixo, né? Aí embaixo você vai ver que nós temos qual a diferença entre o produto industrial e o produto artesanal. Então, né, você pode observar que aí nós temos aí uma máquina, né? Uma máquina, né, que se chama trator, né? Você sabia que é possível fabricar alguns produtos tanto de maneira industrial quanto artesanal. Observe a fotografia a seguir, observe essa imagem
que você imagina que estão fazendo, né? Que para a fabricação de vasos de cerâmica, a matéria-prima utilizada é a argila, geralmente extraída das margens dos rios. A argila também é utilizada para a fabricação de tijolo, telhas e piso. É isso que nessa imagem está fazendo, pegando o que? Argila, né, que também é utilizada para a fabricação de tijolo e piso, tá? Tijolo, telha e piso. Nessa imagem você pode observar os vasos de cerâmicas podem ser produzidos de maneira industrial. Dessa forma, os vasos são produzidos em grandes quantidades e para isso necessita de máquinas e equipamentos e também do trabalho de muitas pessoas, né? Olha só como ele está fazendo o vaso aí, né? Ele está produzindo aí a fabricação de quê? De vaso. Olha só como ele faz aí, né? O vaso, a fábrica aí de vaso, olha como ele faz com a mão, né? Aí. E você pode observar que outra forma de fabricar os vasos de cerâmica é artesanal, que é como esse senhor está aqui, olha, artesanal. Vaso de cerâmica e artesanal, ou seja, que envolve o trabalho manual de uma ou poucas pessoas. Que aqui, olha só, no caso, essa primeira imagem que você está vendo bem, que é essa que eu vou colocar a seta agora para você ver, envolve trabalho de muita gente. Por quê? Porque uma fábrica de vasos de cerâmica, ela produz o quê? Muitos vasos, porque é fábrica, exige o quê? Produz grandes quantidades, né? Para isso necessita de máquinas, né? E equipamentos para muitas pessoas trabalhar, né? Para fabricar todos esses vasos. E essa segunda imagem aqui, que tem um senhor lá, já é outra forma de fabricar os vasos, o vaso de cerâmica. É o vaso que é artesanal, ou seja, que envolve o trabalho manual, né? De uma ou poucas pessoas que empregam equipamentos simples e produzem em pequenas quantidades. Olha só como você pode observar, em pequenas quantidades, poucas quantidades. Já é diferente da primeira imagem, que tem mais lá, olha só, observando bem lá, tem mais quantidade do que a segunda imagem, né? Então, diz lá, é verdade, quando são feitos por meio de trabalho manual, os vasos de cerâmicas podem ser elaborados com elementos diferentes um dos outros, sem necessariamente apresentarem padronização, né? Isso é verdade, né? Aí você vai colocar lá, olha, até coloquei aqui para vocês, sim, é verdade, tá, gente? Você vai colocar lá, pega lá o seu lápis e você vai colocar aí, ó, aqui, ó, sim, é verdade, tá? Depois que você colocou, aí bem embaixo diz assim, comércio. Aí embaixo nós temos o que? Comércio, né? Comércio compõe as atividades do setor terciário, que envolve as atividade de compras, venda e troca de produtos entre pessoas e também entre empresas. A comercialização das mercadorias é realizada em diferentes estabelecimentos, como loja, supermercado, padaria, farmácia, restaurante, feira, shopping center e muitos outros, né? Por meio de quê? De comércios o que? Eletrônicos, né? Por meio, né, do comércio eletrônico. Então, as pessoas comercializam, né? Você pode observar aí, nós temos duas imagens. A primeira é um comércio, que é uma rua, né? Que ela está apresentando o quê? Um estabelecimento comercial, né? Que tem várias pessoas que estão lá no comércio. Lá tem tudo, lá tem o quê? Tem loja, lá tem padaria, lá tem restaurante, tem farmácia, tem tudo, tem casa lotérica, tem tudo, né? E na outra imagem, você pode observar que tem uma diversidade de produtos comercializados em um supermercado, né? Em Brasília, olha só, nós estamos aí aonde? Em um supermercado, olha só de verduras e frutas aí, olha só, né? Nessa segunda imagem, né? Então, nessa outra folha que você virou aí, ela diz assim, prestação de serviço.
A prestação de serviço também compõe o setor terciário. É uma atividade econômica que envolve o serviço prestado por profissionais por meio de seus conhecimentos específicos, como médico, dentista, advogado, professor, jardineiro, faxineiro, motorista, e entre outros. Lembre-se que para chegar até aí, para ser médico, dentista, eles tiveram o quê? Toda uma preparação, não é verdade? Para poder chegar no objetivo, que é o no terciário, né? Então, o comércio é a prestação de serviços, são as atividades econômicas que mais empregam profissionais no Brasil. Nós temos aí duas imagens aí que vocês podem ver aí na tela, que também tem no seu livro. Tem aí esteticista atendendo um paciente no consultório, né? Olha só, fazendo estética, né? Olha só aí, né? Dando da pele, né? Então, olha só, do lado eu tenho um professor lecionando em sala de aula, né? Olha só, ele está trabalhando, estudando, ensinando as crianças, né? Aí que está fazendo seu trabalho, ensinando o que? As crianças. Mas para ele chegar nesse ponto aí, para ensinar essas crianças, ele teve que o quê? Se preparar, né? Estudar para ser um professor, para poder expor todo o seu conhecimento para essas crianças, não é verdade? Aí você pode observar que nós temos também aí o serviço de limpeza pública no Rio de Janeiro, né? Aí nós temos os garis, né? Fazendo a limpeza, não é verdade? E do lado tem o quê? Serviço de transporte de mercadorias, né? Temos caminhoneiro que transporta mercadoria de uma cidade para outra, né? Então ainda vamos fazer o que? Essa atividade. Use o que você aprendeu. As ilustrações a seguir mostram algumas pessoas trabalhando. Preencha as informações no quadro e a seguir referente à atividade econômica desenvolvida, ao qual o setor da economia essa atividade pertence e qual é o produto ou serviço obtido por meio desse trabalho. Olha só, aqui nós vamos colocar atividade e o setor e aqui é o serviço. Aqui nós temos nessa primeira imagem uma pessoa pescando. Se está pescando é o quê? É o quê? Extrativismo, que é o setor primário. A professora vai fazer o primeiro e você vai fazer os outros sozinho. Aí eu vou dar a pausa, você dá a pausa lá, tá? Extrativismo, porque ele está o quê? Pescando. Extrativismo. Extrativismo, você vai colocar lá, tá? Extrativismo. E qual é o setor primário? Por quê? Porque ele está colhendo, ele está o quê? Pegando os peixes primário. Setor que primário. E o que ele está pegando lá? Peixe, que é o que você vai colocar aqui, ó, peixe, tá? Agora, você vai fazer o segundo aí. Dá pausa aí no seu celular, aí na sua tela. Dá a pausa aí no seu computador e resolva. E daqui a um minutinho você volta para a gente corrigir se você acertou, tudo bem? Dê a pausa aí, tá? Voltando, vamos lá ver se você acertou, tudo bem? Vamos lá. Nessa outra lá, imagem aqui, ó, nessa daqui, lá tem o quê? Uma indústria, né, de fabricação de quê? De carro. Então, se é uma indústria, então vamos escrever lá, olha. Indústria, uma indústria. Uma indústria, tá? Agora, qual é o setor? Secundário, porque já está passando pela fábrica, né? O setor é secundário. Secundário. Setor secundário, tá? Agora, o que que eles estão fabricando lá? Carro, né? Que são o que? Automóveis, né? Automóveis. Automóveis. Aí você vai colocar aqui. Automóveis. Ajeita seu T lá, tá?
automóveis. Depois eu tenho uma pessoa que está fazendo o quê? Prestando serviço, né? Que é um jardineiro lá. Então, nós vamos colocar bem aqui, ó. Vê se você acertou. Se você acertou, parabéns para você. Prestação de serviço. Prestação de serviço. E qual é o setor? Né? Vamos já ver. Serviço. Prestação de serviço. E qual é o setor? Setor que? Terciário. Porque ele já está fazendo o serviço, né? Terciário. Terciário. Ele está fazendo o serviço. O que ele está fazendo? Cuidando lá do da onde? Botar o T bem aqui, ó. Terciário. Ele é o quê? Trabalhando o quê? Na jardinagem, cuidando o quê? Das flores, né? Do jardim, para ficar bonito. Então, o jardim já foi plantado, já cresceu e agora ele está cuidando do jardim. Então, é o setor o quê? Terciário. Que lá nós vamos colocar lá, olha, já divisou aqui o meu lápis, que é ruim de escrever com esse lápis, gente do céu. Jardinagem, ele cuida lá do jardim. A jardinagem, tá? Lá eu tenho o quê? Vaca, boi, né? Aí se chama o quê? Quem colocou lá? Quem colocaram lá? Pecuária, né? Pecuária. Agora, qual é o setor? Primário, né? Primário. Setor que primário. E o que esse setor vai trazer para a gente, né? O que ele traz de bom para a gente? O que ele traz lá? A carne. E o que mais? E o leite, né? Carne e leite. É para o consumo, né? Nós vamos tomar leite, comer a carne, né? Então, olha só. Aí aqui embaixo eu tenho o quê? Uma moça, ela tá vendendo um celular. Se ela tá vendendo um celular, tá na loja. E a loja fica onde? No comércio. Você vai colocar lá comércio. Se você escreveu comércio, parabéns. Comércio. Comércio. Agora, se ela já tá no comércio, ela já tá vendendo. Se ela tá vendendo, é o setor o quê? Terciário. Terciário. Ela já tá vendendo o produto. Ela já está vendendo. Terciário. Tá? Agora, se ela já está lá no comércio, ela está o quê? O que ela está vendendo lá no comércio? Celular. Né? Embaixo eu tenho o que? Um agricultor. Ele está colhendo lá já a verdura, né? Então, eu vou colocar o que lá? Agricultura. Agricultura. Agricultura, né? Que é o setor o quê? Primário. Eu estou colhendo. Se eu estou colhendo, é o quê? Primário. Primário. E o que ele está colhendo lá? Verdura. Verdura. Tá? Acertaram aí? Acertaram? Parabéns para vocês, tá? Você terminou tudo bonitinho e você vai virar sua folha. Aí lá vai aparecer, relacione os produtos apresentados na coluna da esquerda de acordo com o estado em que se encontram apresentados na coluna da direita. Aí nós temos aqui o que? Lápis. Aí eu tenho uma cesta de
frutas. E a outra eu tenho, o que lá o outro? Arroz, né? Então, aí eu tenho estado natural, beneficiado e transformado, né? Então, olha só, qual é o transformado aí desses três objetos? Que foi passado pela fábrica, que foi colhido, passado pela fábrica, depois foi transformado totalmente. Qual é? Lápis, que passou por todo aquele processo. Aí você vai ligar para o transformado, tá? Você vai ligar para cá, tá? Agora, esses outros dois aí você vai fazer aí sozinho e diga para a professora qual é desses que é natural. Qual é desse que é natural? Que saiu da planta e você já vai só lava e come. Qual é? A fruta. Acertaram, né? Parabéns. E por último, você já sabe que é o beneficiado lá, né? O último, né? Que é lá é a... Você liga lá para o beneficiário, tudo bem? Para fazer mais, lá embaixo, olha. Escolha um produto que você consome frequentemente e pesquise as seguintes informações. Qual é a principal matéria-prima? Qual é a origem da matéria-prima? Vegetal, animal ou mineral? E quais os trabalhadores envolvidos na sua produção? Em seguida, retorne o conteúdo, produtos que consumimos em nosso dia a dia. E faça um desenho em seu caderno das etapas da fabricação desse produto até chegar à sua casa. Em sala de aula, como nós não estamos na sala de aula, você vai fazer em casa com a ajuda do seu responsável e não esqueça de enviar para a sua professora, tá? Depois que você fez isso aí, tá? Só para lembrar, para você lembrar mais, você pode voltar na página 30 para você fazer esse terceiro, tá? Volte lá na página 30 e você vai elaborar o desenho, tá? Só para lembrar aí você nessa parte aí, tá? Não esqueça de você fazer e mandar para a professora, tudo bem? Numeral 4. Faça uma entrevista com uma pessoa que já realizou ou ainda realiza algum tipo de trabalho voluntário e registre em seu caderno. Você poderá seguir o roteiro de perguntas a seguir. Aí tá as perguntas. Letra A. Qual a atividade que você realiza? Letra B. Em qual lugar e qual o público-alvo? Letra C. Por que motivo você realiza esse trabalho? Letra D. Quais os benefícios desse trabalho para as pessoas, tá? Essa parte a gente até passou, a gente comentou na página anterior, né, na aula também passada, sobre esses trabalhos voluntários, tá? Faça a pesquisa, tá? Bem bonitinha. E não esqueça de enviar o seu trabalho feito para a professora, tudo bem? Aí você vai virar a sua folha, leia as manchetes e responda as seguintes questões. Olha só. O governo lança plano para combater o trabalho infantil. O outro. Mulheres ganham menos que os homens em todos os cargos áreas de pesquisa. Brasil tem desemprego de 11%, 11,9%, né, no trimestre até setembro, né? Olha só, né, a manchete fala, né? Então nós vamos responder lá, olha a letra A lá embaixo. De quais assuntos as manchetes estão tratando, tá? Dê a pausa aí, responda e daqui a um minutinho a professora volta e nós vamos corrigir se você acertou. Dê a pausa aí, corrija. Faça que nós vamos já corrigir. Tudo bem? Dê a pausa lá. Já, né? Então, voltando na letra A. De quais assuntos as manchetes estão tratando? Né? Elas estão tratando, falando lá sobre o que? O trabalho infantil. Aí você vai colocar lá, na letra A, trabalho infantil, você vai escrever lá, tá? Se você já escreveu, você tá de parabéns. Trabalho infantil, tá? Trabalho infantil. E também tem outro, sem ser o trabalho infantil. Qual é o outro lá que tá falando lá? O que você colocou mais lá?
Vê se você acertou. Trabalho infantil. E também sobre o quê? Infantil. Trabalho infantil. E o outro sobre o quê? Sobre o quê? A mulher no mercado, né? Sobre a mulher no mercado, que lá fala que os homens ganham mais que as mulheres, né? Que o certo é direitos iguais, né? Direitos iguais, né? Aí nós vamos colocar vírgula e você vai colocar lá sobre a mulher. Ai, que esse lápis escorrega muito. Sobre a mulher. Mulher. A mulher no mercado de trabalho, tá? Você vai colocar lá, tá? Mulher no mercado de trabalho, tá? Se você acertou, você tá de parabéns. Na letra B, vê se você acertou também. Por que o trabalho infantil deve ser combatido? Por quê? Porque o quê? Porque prejudica a saúde das crianças. Colocando lá. Se você não colocou, coloque lá. Porque prejudica a saúde das crianças. E também porque é direito das crianças se dedicarem aos estudos. Colocaram? Muito bem, parabéns. Na letra C, tá? Na letra C, você vai ver se você acertou também. Explique qual o problema no fato de mulheres ganharem menos que os homens, que eu falei ainda agora, né? Que por que os homens ganham mais que a mulher se a função é a mesma, a empresa é a mesma, né? Porque, né? Explique qual o problema, né? Explique qual o problema no fato de mulheres ganharem menos que os homens na mesma função. Discuta com os colegas ou professor. Discuta aí, essa pergunta ela é pessoal. Conversa aí com a mamãe e com o papai sobre a respeito dessa pergunta e você responde aí, tá? Essa letra C. Aí você responde e coloca aqui, tá? Aqui. Depois vem letra D. Quais atividades informais são realizadas por muitas pessoas que estão desempregadas, né? Quais atividades informais são realizadas por muitas pessoas que estão desempregadas, né? Vê se você acertou, né? Em muitos casos, as pessoas desempregadas buscam atividades informais, como vendedor ambulante, catador de materiais recicláveis, né? Cuidador de cães, lavador de carro, né? Que quando a pessoa está desempregada, procura fazer outra atividade, né? Como vender CD, né? Como vender engraxar sapato, né? Todos esses aí são trabalhos voluntários, né? Trabalhos que as pessoas quando estão, não é nem voluntário, que se diz é quando as pessoas estão desempregadas, que não é assinado carteira para não passar fome nem necessidade a pessoa que tem família, muitos têm família e outros não têm, mas para não passar necessidade eles trabalham, né? Sozinho, né? Os seus trabalhos trabalha na rua vendendo, né? Buscando algo para a família, para se alimentar, né? Para não faltar nada no dia a dia, né? Então, olha só, nessa letra D, você já colocou lá? Colocou? Respondeu? Que aí essa parte do desemprego, nós falamos até lá naquela página 24 sobre desemprego, que as pessoas que quando não tem carteira assinada, que não tem férias remuneradas, né, essas pessoas elas buscam sustento de informais, né, que são os vendedores ambulantes, que trabalham para si próprio, para se manter sua família, entendeu? Então, você coloca lá, o que? Coloca lá, como vendedor de CD, catador de materiais recicláveis, cuidador de cães, lavador de carro, engraxante de sapato, né? Pessoa que engraxa sapato. Então, essa aí que é a resposta da letra D. Tudo bem até aí? Tudo, né? Aí você, depois que terminou tudo bonitinho, você vira essa folha. Lá vai lá, mais um desafio.
Contorne as palavras de acordo com as cores da legenda, olha só. Laranja, setor primário. Verde, setor secundário. Azul, setor terciário. Então, você vai contornar. O que for o setor primário, você vai colocar de laranja. Setor secundário, você vai colocar de verde. E setor terciário, você vai colocar o que? De azul. Tudo bem até aí? Entendeu aí? Essa você vai fazer, que essa tá fácil, tá? Faça bem bonito, pegue lá essas 3 cores de lápis, laranja, verde e azul. Você vai pintar bem em cima, tá? Bem em cima, tá? Setor primário de laranja, setor secundário de verde e o setor terciário de azul, tá? Tudo bem até aí? Tá, né? Depois que você fez tudo isso aí, você vai nessas carinhas. Você vai colocar o que você, nesta unidade, estudamos muitos temas importantes sobre as profissões e os diferentes tipos de trabalho, né? Os produtos que consumimos e suas matérias-primas e as atividades econômicas. Agora é hora de você registrar como se sente a respeito de cada um desses temas, tá? Aí você vai colocar aí. Você vai ler aqui, ó, trabalhadores e suas atividades. Se você entendeu, você vai colocar a carinha feliz. Se não entendeu, em dúvida. Se não, carinha triste. Tá? Você vai responder aí. Tudo bem? Tudo bem, né? Então, olha só. Então, você resolve esse desafio, tá? Fácil aí, nós trabalhamos a unidade toda. Deixar essa daí para você fazer. Pegue lá os 3 lápis e faça. Não esqueça de enviar para a professora corrigir. Tudo bem? Então, gente, vamos ficar até nessa página 41. Por hoje é só. Fique com Deus, tá? Não esqueça de sempre obedecer o papai e a mamãe. Tchau, até a próxima.